Oi, gente. Boa noite. Esperávamos só você chegar. O quinto período foi agraciado para participar aqui do evento do ICEI. Então, sejam muito bem-vindos todos, vocês, né, e os que estão nos assistindo aqui. Eu queria apresentar a Josi, né? Josimara, a Josi. Ela é uma profissional com mais de 6 anos de experiência estratégica em recursos humanos, é formada em gestão de RH e pós-graduada em pessoas aqui pela PUC. Ao longo da sua trajetória, ela tem se destacado por unir talentos a resultados, transformando o RH em uma área cada vez mais humana e conectada com o futuro. O pessoal está me ouvindo aí online? Agora sim. Perderam o começo, hein? Quer que volte? Podemos voltar? O pessoal online não escutou o começo, gente. Bem rapidinho aqui, só recapitular. Eu estava falando sobre as soft skills do futuro e como a gente vai aplicar elas aqui hoje, tanto no LinkedIn quanto na nossa vida pessoal. E dentro do futuro, a gente falando aqui sobre o Fórum Econômico Mundial, né? As habilidades do futuro aí. Pode passar para mim? 40% das habilidades aí vão mudar até 2030. E 6 em cada 10 profissionais eles vão ter que se requalificar. Por quê? Porque a gente está mudando as habilidades que a gente vê hoje como habilidades essenciais. E quais são essas habilidades? Quais são as soft skills aí do futuro que a gente precisa estar se requalificando? Pode passar para mim. Pode passar? Pode passar. Soft skills do futuro. Máquinas, elas. Não, desculpa, gente. Máquinas, elas fazem tarefas e as pessoas fazem conexões. As soft skills do futuro são habilidades comportamentais, habilidades de comunicação, habilidades sociais, trabalhar em equipe, você ter uma comunicação eficaz com o outro. Isso não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Tá? E por que as soft skills são tão importantes hoje no mercado de trabalho? Porque técnica você consegue aprender no dia a dia. Na faculdade, você aprende em um curso, mas a habilidade comportamental você não consegue aprender se você não tiver interação com o próximo. Por isso que o mercado ele quer que você aprenda a ter empatia, criatividade, trabalho em equipe. Isso tudo é fundamental para você poder lidar com as mudanças, não só do mercado de trabalho, mas os desafios do dia a dia. Pode voltar para mim? O que te diferencia não é o que você sabe, mas como você reage. O mundo ele está mudando cada vez mais. E como você lida com as mudanças do dia a dia é o que diferencia você de um profissional comum. Pode passar? Pode passar. Eu trouxe aqui as 10 habilidades fundamentais aí, como soft skills do futuro até 2030. Aí eu listei ali para vocês e vou falar pontualmente cada uma delas. Literácia digital nada mais é do que a inteligência artificial, a gente aprender a lidar com ela e usar ela no nosso dia a dia para a gente poder se capacitar, né? Quem aí não usa um chat GPT, um Gemini, para poder falar assim, me mostra uma mensagem mais corporativa, mais profissional para poder colocar no LinkedIn. Você usando ele de uma forma correta e com muito bom senso, fica um ótimo texto. Se você passar para ele um texto e pedir ele para poder fazer uma correção, também fica muito bom. E é importante a gente poder se capacitar com a inteligência artificial, não só para perguntar para ele sobre nossos sentimentos ou pedir a ele para poder falar sobre a gente, mas usar também no nosso profissional, no dia a dia, né? Como reformular textos, como ser mais dinâmico e estratégico. Criatividade e inovação. Pode passar para mim, que a gente vai falar pontualmente de cada uma. Então, aí, a literácia digital, eu já citei para vocês, é compreender, avaliar e utilizar as ferramentas digitais que a gente tem hoje. Isso aí eu nem preciso falar para vocês, né? Aqui é o curso de engenharia de software. Vocês é o que mais utilizam eles no dia a dia, né? E criatividade e inovação, pode passar. É encontrar novas soluções,
no dia a dia. A gente vê um problema e pensar de forma criativa em como solucionar aquele problema. No mercado de trabalho, na sua vida pessoal, todos os dias vocês lidam aí com problemas, até mesmo aqui na faculdade. Acredito aí que, né, um trabalho acadêmico, vocês precisam ter mais criatividade e resolutividade no dia a dia, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal. É extremamente importante. Pode passar? Resiliência e flexibilidade. Adaptar a mudanças do mercado. Ah, Josi, mas me cita uma mudança. Ah, a empresa está passando por uma reformulação. Vai mudar o diretor, vai mudar o seu líder direto. Como que você se vê adaptando a um novo cenário? Como você se comporta, né, de acordo com esse novo cenário? Isso é importante. Então, veja o erro como parte do seu aprendizado. Toda vez que você errar, não pense no problema que foi causado, mas sim no aprendizado que aquele erro trouxe para você no seu dia a dia. É uma forma de você aprender também. É uma resiliência, né? Esse ponto é uma resiliência. E atitude positiva em meio a novos desafios. Então, a resiliência e a flexibilidade, elas andam bem juntas. Pode passar para mim? Curiosidade e aprendizado contínuo. O chamado lifelong learning. Já ouviram falar? Com certeza, né? O aprendizado, ele não vai aqui, ele não fica aqui dentro da faculdade. Ele não fica enquanto você está fazendo um MBA. Ele é para a sua vida toda. Você tem sempre que estar buscando formas de se desenvolver em toda a sua carreira. Quem pensar que, eu vou terminar o curso e não vou mais estudar, você vai ficar ultrapassado. Então, pode deixar esse pensamento de lado e já começar a se desenvolver além da faculdade, tá? Pode passar para mim? Liderança e influência social. Por que liderança é uma das soft skills do futuro? Porque hoje a gente precisa já pensar aonde a gente quer chegar na nossa carreira. É extremamente importante. Muitos aqui devem querer seguir, né, a parte de desenvolvimento, ser um especialista da área, mas tem muitos aqui também que vão virar líderes, vão gerir equipes. E a liderança e a influência nada mais é do que você saber liderar o outro com motivação, saber lidar com equipes e desenvolver pessoas. Por isso que a gente tem que começar. Mas eu não quero atuar como liderança. Mas talvez você tenha a oportunidade de liderar um time de 2, 3 pessoas, uma grande equipe de 30 pessoas. Então, por que você não pode começar agora a pensar no seu futuro? E quebrar essa barreira aí de, eu não quero ser liderança. Ser liderança é muito bom. É um desafio constante. Pode passar para mim? Tem uma frase da Brené Brown que eu gosto muito do livro dela, A Coragem para Liderar. Vou até deixar como indicação. Um líder, ele é qualquer pessoa que assuma a responsabilidade ali de descobrir o potencial nas pessoas e desenvolver elas e os processos que elas estão gerindo. Então, você pode ser um líder de amanhã, né? Os líderes que vocês trabalham hoje, ou até mesmo, né, os seus professores, eles são líderes. Eles estão gerindo vocês, eles estão desenvolvendo vocês. Pode passar? Pensamento analítico. Pensamento analítico, ele entra aqui como uma soft skills do futuro e ele é extremamente importante para até 2030, porque ele fala de resolutividade de problemas com dados e estratégia. Isso é fundamental hoje em qualquer empresa. E isso que um profissional está esperando de vocês lá na frente. Até mesmo em entrevistas, às vezes, quem já participou de alguma entrevista aí vai saber. Às vezes a entrevistadora pergunta assim: e como que você resolveu tal problema? É esse pensamento analítico que a gente está esperando de vocês. Como que você resolveu? Qual atitude você teve de forma estratégica? Quais dados você tem dessa resolutividade? Pode passar? E as demais soft skills, né, não menos importantes, são trabalho em equipe, inteligência emocional, como que você lida com as suas emoções e como que você lida com as emoções do outro. Porque às vezes a gente acha que é muito tranquilo lidar com as nossas emoções. Mas você já testou lidar com as emoções do outro no trabalho em equipe? Quando o coleguinha não faz? Como que você lida com essa insatisfação? Sua comunicação, ela é clara? O outro, ele consegue te entender? Ele consegue te ouvir de forma clara? De forma eficaz?
E ética e responsabilidade que andam junto aí, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também. São valores, né, gente? E como que a gente vai aplicar esses soft skills na prática? Peça feedbacks constantemente. Ah, só na minha vida profissional, Josi? Não. No dia a dia. Pede para sua mãe. Eu tenho certeza que ela vai falar assim: arruma o quarto, pelo amor de Deus. Aquela... Só para descontrair, né, gente? Mas peça feedbacks para sua professora, para o seu namorado, para sua namorada. Peça feedbacks da sua vida profissional e pessoal. Você consegue construir aquilo que está faltando ali para melhorar dentro das suas habilidades. Faz um olhar constante do que você poderia estar melhorando sempre. A gente sempre tem algo para melhorar. Então, você pode começar por aí. Quem não está trabalhando, né, pode começar na vida pessoal. Pode pedir para os pais, pode pedir para um irmão, para a namorada, para a professora. Colabore com projetos interdisciplinares. Você pode entrar num projeto da equipe, num curso de extensão. Você pode participar de algum grupo. Ah, não, eu prefiro fazer meu trabalho sozinho. Mas aí você não consegue se desenvolver. Fazer sozinho é ótimo, porque você sabe como que o projeto ele vai seguir, né? Está dentro das suas mãos. Mas quando você faz com um todo, você consegue dividir responsabilidades, trabalhar as soft skills que você precisa e sair da zona de conforto. Esse autodesenvolvimento constante, pedir feedbacks, participar de projetos, resolver problemas, vai tirar você da zona de conforto e você sempre vai se manter motivado a estar se desafiando constantemente. Tá fazendo sentido aqui, turma? Beleza. Pode passar. E a gente vai entrar agora num tópico que é muito legal, eu gosto muito. Eu perguntei aqui para vocês quem tem LinkedIn, né? Não sei se vocês gostam da ferramenta, mas é uma ferramenta assim incrível para vocês poderem utilizar no dia a dia de vocês. Ah, Josi, eu não gosto de rede social. Eu também não sou muito fã, não. Eu tenho meus 30 minutos ali de Instagram por dia e tá ótimo. E quando eu fico um pouquinho a mais é para poder ficar vendo gatinhos, cachorros, adoro. Adoro a vida pet ali do Instagram. Mas o LinkedIn, você consegue se desenvolver. Ele tem cursos, você consegue mostrar, não só para recrutadoras, mas também para os seus colegas, o seu desenvolvimento profissional. Quem me conhece aqui lá da OnFly? Eu vi carinhas conhecidas aqui. Como é que você chama? Nicolas. Nicolas, na sua rede profissional, tem tudo o que você tem de conhecimento? Você fala inglês? Tem lá que você fala inglês? Tem? E no seu sobre, lá em cima, quando a gente entra assim na sua capa, embaixo tem o sobre, né? Que fala um pouquinho sobre você. Tá falando lá que você fala inglês? Eu acredito que não. Por que é importante a gente saber se comunicar pelo LinkedIn e aplicar soft skills por lá? Porque o LinkedIn ele é uma vitrine nossa. Ele é uma vitrine nossa profissional. Uma última vez que eu tive aqui na PUC, um dos alunos me perguntou: Josi, mas o que você acha das pessoas que ficam ali se vendendo no LinkedIn, ficam sempre postando tudo que fazem? Eu falei: eu acho ótimo. Ah, mas você não acha que é muito vendendo, não tá se vendendo muito? Não. É uma pessoa que sabe se comunicar profissionalmente. Lógico, tem várias pessoas que utilizam da ferramenta para vender, né, gente? Mas não é o caso de vocês. Vocês que estão começando a vida profissional, é extremamente importante colocar no LinkedIn todas as soft skills que vocês têm e hard skills também. O sobre, lá em cima, é uma parte extremamente importante que você pode falar que o seu inglês é intermediário ou avançado, que você faz trabalhos em grupo e que nisso você conseguiu se desenvolver, né, em vários trabalhos em equipe, que você liderou a equipe que você participa. Então você consegue falar mostrando projetos e resultados que você participa sobre as suas soft skills. Mostrar para as recrutadoras, porque futuramente vocês vão estar aí no mercado de trabalho, e mostrar também para quem trabalha com vocês. Nossa, Nicolas, eu não sabia que você tinha inglês fluente. Porque
eu não consegui ver isso no seu LinkedIn. Ah, Josi, mas se você me chamar para conversar 30 minutinhos numa entrevista, eu consigo te falar. Mas para você ter essa oportunidade, né, de 30 minutinhos como entrevistadora, como recrutadora, ela precisa saber o que que você tem. O que que você tem de diferencial. E técnica, gente, o mercado tá cheio. O mercado tem, e tem muita gente. Tem muita gente boa no mercado, com inglês fluente, graduado, pós-graduado. Mas o que que vai ser o diferencial, assim, de você para o outro candidato? Você sabe se comunicar? Você sabe trabalhar bem em equipe? Você se comunica bem? Eu faço, às vezes, algumas entrevistas e, às vezes, é um ótimo aluno, né? Ótimos aqui, tecnicamente, mas ele não sabe se comunicar. E eu não consigo entender qual que é o projeto dele de vida, o que que ele busca, qual que é o propósito dele. E isso é extremamente importante numa entrevista. Ah, Josi, por conta disso você reprova? A gente reprova. Quando aquele candidato ele não sabe se comunicar, ele não sabe passar para mim tudo o que ele tem profissionalmente e habilidades comportamentais, a gente reprova. Pode passar para mim? Destacando em entrevistas. Eu acho que é um ponto extremamente importante e que todo mundo aqui deve ter um pouquinho de curiosidade. Josi, como que eu me destaco na entrevista, na parte comportamental? Você vai usar uma técnica que a gente, como profissional de RH, a gente gosta muito, que é quando o entrevistado ele já vem trazendo para a gente uma situação, um resultado e uma ação que ele teve de um projeto real. Ah, mas eu não tenho ainda vida profissional. Como que eu vou falar sobre uma situação, uma ação e um resultado? Da sua vida acadêmica. Você não está fazendo um TCC, você não está fazendo algum projeto de turma, algum curso de extensão, alguma prova em grupo. Você pode citar várias coisas da sua vida, inclusive pessoais. Então, a técnica estar é um ponto-chave aí para você trazer situações reais da sua vida para a entrevista com a gente. Mostre também histórias reais, né? Demonstre ali atitudes. Ah, eu tenho resiliência. Mas como que você prova que você tem resiliência? Quando a gente para pensar assim é um pouco difícil, né? Mas é criando, é lembrando mesmo as situações que você viveu. Então, toda entrevista que você tiver, prepare-se. Traga ali pontos que você habilidades comportamentais e técnicas que você teve ao longo da sua trajetória, profissional, acadêmica, vida pessoal. Traga esse contexto para a entrevista. E tente passar ali de uma forma clara para a entrevistadora, para ela ver realmente que você é uma pessoa resiliente, que você sabe trabalhar em equipe. E mostre autoconhecimento e propósito. Dentro da entrevista, a gente busca sempre estar perguntando ali, ainda mais na empresa que eu trabalho. Eu trabalho na Unfly, e lá na Unfly, um dos nossos pilares da nossa cultura é o desenvolvimento contínuo. É você estar sempre se desenvolvendo. E quando você mostra para mim que você está sempre se desenvolvendo com ações reais, com resultados, com situações reais que me comprovam isso, você já faz parte da cultura da empresa. É mais fácil de você entrar. Isso eu estou falando da Unfly, tá, gente? Outras empresas, aí você tem que ler e entender a cultura e o propósito de cada empresa. Para você também ver se está dentro do seu propósito. É importante. Tá bom? Pode passar para mim? O futuro das habilidades comportamentais, ele é agora. 2030 são daqui a 5 anos. E daqui a 5 anos, você pode estar do mesmo jeito que você está agora, ter formado, graduação, né, com certeza, mas comportamentalmente, o que você pode estar fazendo para poder se desenvolver? As habilidades a gente começa a desenvolver desde a graduação. Para quando você chegar, talvez, lá na frente, quando você se tornar um líder ou um especialista, você lembrar disso tudo aqui. Falar, nossa, eu comecei junto com a graduação, a parte técnica, as habilidades comportamentais. Eles caminham junto, você consegue se desenvolver. Aquela listinha de habilidades comportamentais do Fórum Econômico Mundial, pegue a listinha e vai trilhando, vai fazendo uma programação. A cada 6 meses eu vou me desenvolver em uma competência.
Tem várias formas, várias técnicas para poder se desenvolver, inclusive nas redes sociais, inclusive no LinkedIn. É importante. Pode passar? E eu deixo aqui algumas dicas de livros, livros de autodesenvolvimento, para vocês poderem desenvolver todas as habilidades que a gente citou aqui hoje. São livros muito bons, livros que eu gosto muito, inclusive. Se alguém precisar emprestado, tenho alguns. E não só livros. Ai, José, eu não gosto de leitura. Ah, eu tenho no Kindle, fica mais fácil de baixar. Ótimo. Ah, eu não gosto de ler livros, como que eu busco esse desenvolvimento? Tem vídeo no YouTube, tem vídeos no LinkedIn, no TikTok, tem várias formas de se desenvolver. Basta você querer mesmo e buscá-las, tá bom? Pode passar? E eu deixo aqui meu LinkedIn. É um bate-papo super rápido, vou abrir para perguntas. Quem quiser se conectar e depois, né, me chamar para tirar dúvidas, bater um papo comigo, dicas também, eu dou ali de forma gratuita, tá bom? Só me chamarem. Maravilha. Obrigada. É. Eu vou abrir para perguntas. Isso. Eu acho que tem perguntas online, gente? Você consegue dar uma olhadinha? Acho que Tá. não. Meninos, eu vou abrir aqui presencial, então, enquanto o pessoal ali vai se organizando. Perguntinhas? Tudo bem? Que ele usaria, tipo, implementar algum caso que você estaria usando o método? Como que você chama? Vitor. Vitor, prazer. Vitor, o método STAR é você citar para a gente uma situação que você viveu dentro de alguma soft skill sua, que você consegue comprovar para a gente. Não é simplesmente chegar na entrevista e falar assim: olha, Vitor, você é uma pessoa. Me fala como que você é como pessoa, né? Geralmente tem algumas entrevistas que a gente pergunta: me fala um pouquinho como que você se descreve, Vitor. Aí geralmente o pessoal traz: eu sou comunicativo, eu sou uma pessoa simpática, ou então eu sou introspectivo. Traz ali um pouquinho do seu comportamento. Quando a gente pergunta um pouquinho do seu comportamento, de quem você é, aí você pode trazer para mim não só, eu sou comunicativo. Então cita para mim uma situação que você me prove que você é comunicativo. Aí você traz para mim uma situação. No meu trabalho de faculdade, eu fui à frente do grupo, eu liderei o grupo, eu fiz a apresentação. Você está trazendo uma situação. Você pode falar também como que foi o trabalho. O meu trabalho ele foi o segundo melhor da equipe. E não somente eu me comuniquei bem, assim como todo o grupo. E pessoas que tinham dificuldades de se comunicar no grupo, eu ajudei. Então, você trouxe a situação, a ação e o resultado dessa sua habilidade comportamental, dessa sua soft skill de comunicação. Então, quando você trouxer alguma soft skill da sua vida, traga também o que você faz com ela, o que você já fez com ela, que me comprove que você realmente é essa pessoa. Porque falar na entrevista, todo mundo fala, até mente, né? Mas o importante é você comprovar que você realmente é aquela pessoa no dia a dia. Porque senão chega lá na empresa, Vitor falou comigo que era comunicativo e aqui ele nem se comunica. Ele falou comigo que ele trabalhava bem em equipe, e fez, né, o projeto, ajudou os demais, mas aqui ele está mostrando outra pessoa, ser outra pessoa. Então, por isso que o método STAR, ele é muito efetivo. Você trazer uma situação real da sua vida, uma situação verdadeira,
em que você, né, trabalhou e se desenvolveu aquela competência. Por exemplo, você pode trazer também uma situação do tipo, ai, Josi, eu sou tímido, mas aí eu comecei a desenvolver a minha comunicação, vi vários cursos, li alguns livros e comecei a melhorar nos projetos da faculdade. Comecei a melhorar a minha comunicação entre amigos. Eu passei a me comunicar melhor. E pedi alguns feedbacks também. E as pessoas me trouxeram que, nossa, Vitor, você melhorou a sua comunicação. Essa é uma situação real. Deu para você entender? Tirou sua dúvida? Maravilha. Alguma outra pergunta? Gente, aluno de gestão de projetos tem que fazer 1000 perguntas para a Josi. A gente vai sair daqui só meia-noite hoje. Aproveitem essa oportunidade de ouro. Etapa, né? Tipo, eu participei de um processo e tinha que mandar um vídeo. Era exatamente o que você falou, fale um pouco sobre você e tudo mais, e você fica assim, será que alguém é descartado nessa etapa? Primeira coisa é como você daria dica para esses processos seletivos que são currículos, esses vídeos são analisados com IA, e se alguém realmente é descartado nessas etapas e o que não fazer, né, em um processo seletivo. Eu acho que seria bom também essas dicas aí. Aí tem várias perguntas, não uma pergunta só. Como que você chama? Gustavo. Gustavo. Prazer, Gustavo. Então, geralmente as empresas que pedem vídeos para poder ver essas habilidades, as soft skills. Se você se comunica bem, né? Como que é como que você fala de si próprio, né? Como que você interage, né? Com o vídeo, talvez seja até mesmo um requisito para a vaga. Aí você tem que estudar sobre a empresa, é importante. Estude sobre a empresa antes de fazer vídeo ou antes de participar de um processo seletivo. Estude sobre a cultura da empresa. A cultura da empresa é uma cultura que você se identifica? Os pilares que tem ali dentro, você gostaria de estar participando dessa empresa? É algo que realmente importa para você? Você vê sentido em estar naquele processo? Porque quando você estuda sobre a empresa, estuda sobre a cultura, fazer essa etapa é até mesmo empolgante. De você criar um vídeo, dar um nervosismo ali, e até mesmo uma forma de você fazer uma comunicação espelhada, que é até mesmo trabalhar uma das soft skills de comunicação. A comunicação espelhada, você consegue corrigir alguns vícios de linguagem. O recrutador do outro lado, ele quer ver se você tem vícios de linguagem, se você fala de uma forma mais culta, mais informal, com gírias, e até mesmo como que você se comunica, né? E a comunicação, ela não é só falada. A comunicação também, ela é uma comunicação de gestos, né? A comunicação visualmente falando. Enquanto eu comunico, eu gesticulo muito as mãos e para dar um propósito mesmo, até mesmo sentido no que eu estou falando com você. Então, a entrevistadora, ela quer ver isso. Se eles vão colocar IA para poder passar esse processo, aí é individual de cada empresa. Geralmente utilizam sim, dentro da GUP, por exemplo, ela tem um IA ali que a gente pode utilizar para competências técnicas no quesito. Eu preciso de um desenvolvedor back-end que tenha PHP, que é uma vaga super comum lá na Onfly. E aí, a gente colocando a IA para poder olhar se o candidato tem essas competências técnicas, ela vai reprovar quem não tem. Eu não tenho, mas eu estou estudando. Mas se é uma vaga pleno, sênior, eu não posso te dar essa oportunidade nesse momento. Quando é uma vaga júnior, a gente vai pegar leve, né? A gente, não, ele está se desenvolvendo, a gente vai ensinar. Como é até mesmo agora, né? A gente está aí com o estágio, com o trainee, a gente quer que as pessoas entrem e se desenvolvam lá dentro. Mas as empresas costumam sim utilizar muito IA para a parte técnica. Comportamental é mais no olho a olho na entrevista mesmo, tá? Então, assim, as empresas, elas avaliam, quando você estiver fazendo esses vídeos, a sua comunicação verbal e não verbal. Então, se prepare para isso. Faça já uma comunicação espelhada, treine antes e treine também saber sobre a empresa. O que a empresa é, qual que é o produto e a cultura da empresa.
E até mesmo citar isso nessa entrevista aí de vídeo. Já é um diferencial enorme. Mais alguma pergunta? Ah, tem uma mãozinha ali. A gente vai abrir para o online agora. Já está aberto? Eu só não consigo ver o nome. Eu vi que tem uma mãozinha levantada. Pode perguntar, a gente está te ouvindo. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo. Boa noite. Perfeito. Eu sou o Davi Duque, eu sou graduando de Sistema de Informação. Queria começar agradecendo a oportunidade e queria fazer uma pergunta muito séria. Eu sempre fui uma pessoa muito mais quieta na minha e de um tempos para cá eu meio que fui jogado como líder de grupos da faculdade, então separando as demandas e afins. Com isso, eu tenho uma dificuldade em cobrar resultado sem ser, tipo, sem soar muito bruto às vezes. Aí eu queria entender como eu pondero isso e como eu posso me comunicar de forma mais clara. Porque às vezes para evitar o conflito, eu simplesmente acabo resolvendo algumas coisas a mais só para não ter esse conflito em si. Aí eu queria ter essa noção mais clara sobre isso. Davi, certo? Davi, isso. Davi, prazer. Essa sua dificuldade em ter conversas difíceis, ela é bem comum, tá, Davi? Eu também já fui assim. Eu preferia não cobrar, eu preferia fazer a mais do que cobrar os demais ali da minha equipe, né? Os demais colaboradores, porque são conversas difíceis e a forma de cobrar também é muito importante, né? Como não soar grosseiro, como soar de uma forma mais gentil, né? Como se colocar, né, de uma forma como liderança, né? Como você mesmo disse, que agora você está com uma liderança do projeto da faculdade. Mas é extremamente importante você começar a ter essas conversas difíceis. Por quê? Na sua vida acadêmica, pode ser até mais tranquilo, né? Enquanto você estiver passando pela faculdade. Mas quando chegar aí na vida profissional, a tendência é só piorar, tá? Então, no profissional, se você não faz aquela determinada entrega, eles não querem saber se você não sabe se comunicar com a equipe, eles não querem saber ali se você não está sabendo cobrar os seus demais, né? A equipe que você gerencia. Eles vão te cobrar resultados. E para que você entregue resultados, você precisa delegar tarefas. E como que eu posso ter uma comunicação mais tranquila e não violenta? Você pode começar a se posicionar de uma forma mais firme. Ah, mas como me posicionar de uma forma mais firme sem parecer grosseiro? Você vai ter que buscar o autoconhecimento mesmo, Davi. Eu até deixei as dicas dos livros, né? Quem quiser, eu posso mandar depois um print individualmente. Vou deixar o conteúdo também com a professora Menin e ela compartilha com vocês. Tem um livro muito bom que chama Comunicação Não Violenta e a Coragem para Liderar, da Brené Brown, que eu até citei aqui uma frase dela. Esses dois livros, eles são, assim, fundamentais, não para você somente liderar pessoas, mas para você ter conversas difíceis, para você poder se comunicar de uma forma clara, com um posicionamento firme, sem ser ríspido, sem ser grosseiro. Tudo está na comunicação. Se você não puder, né, ler os livros por agora, eu te indico algumas palestras que tem no próprio YouTube. É incrível, tem várias falas, tem várias pessoas que eu sigo, palestrantes, que eu posso te indicar. Me chama no LinkedIn, que eu mando para você um conteúdo em particular desses palestrantes e dos livros aí, para você buscar esse autodesenvolvimento e começar a colocar em prática no seu dia a dia. Perfeito. Muito obrigado. Por nada. Acho que tinha Parabéns mais pela, com a mão levantada. Perdão, pode parabéns continuar? parabéns pela coragem, viu, Davi? A sua pergunta, tenho certeza que você representou muita gente aqui. Tá mentindo? Não é isso? Não é difícil, né? A gente equilibrar assim o motor, né? O aparelho ali, Dosagem, né? dosar isso é um desafio que a gente traz para a vida inteira.
não é tão simples. Não é tão Eu simples. acho que isso também faz parte de uma cultura, né, da sociedade, assim, em alguns estados isso é até mais incisivo. Eu, particularmente, acho que em Minas Gerais existe essa cultura de levar tudo para um lado mais pessoal, diferente da cultura paulista, né, que é uma cultura mais objetiva, né, o carioca, que é um sujeito assim mais espontâneo, mais despojado. Então, aqui em Minas, eu percebo que existe uma grande tendência das pessoas a levarem, a personificar as coisas, a levarem, não é uma tendência de levar mais para o lado pessoal. Então, eu diria que o desafio dos gestores, das lideranças mineiras é maior do que qualquer outra, né, Com com certeza. relação a esses outros estados, porque eu acho que o motorzinho ali de dosagem aqui, ele precisa ser mais sensível. Com certeza. Tô falando bobagem? Não, com certeza. Eu Faz vejo isso sentido? na minha realidade, assim, no dia a dia. É, hoje o mineiro, ele é muito comunicativo, gentil, muito É do cafezinho, né? A gente a vai no gente interior, a gente tem que tomar cafezinho na casa de todo de cada mundo, pessoa que a gente né? E ai de passa. que se a gente passar numa casa e falar que tomou Ó, café, não vou tomar seu café porque eu já tomei aqui na casa do vizinho, nossa, a pessoa não fica é? com raiva de você, não fala mais com você. Então, isso é muito propriamente do mineiro mesmo. E cada região tem a sua cultura mesmo, até mesmo de comunicação. O carioca, ele fala muita gíria e às vezes muitos palavrões em cada vírgula, mas é da cultura do carioca falar palavras tipicamente da região deles. E dependendo como a pessoa está falando, aqui em Minas, parece ofensivo. Parece que você está xingando o outro. Nossa, por que que você falou isso comigo? Essas palavras que não é dita. O mineiro tem muito disso. Não só na comunicação, mas de levar também tudo muito pro pessoal. Ah, eu passei na casa da tia do meu marido e não passei na casa da outra tia e não tomei café? Acabou. A outra tia ela vai ficar com ódio de mim assim pro resto da semana, pro resto do mês. E ela vai achar que é algo individual. Então, a gente também tem que trabalhar a nossa inteligência emocional. É o que eu falei um pouquinho antes, é saber lidar com as nossas emoções para aprender a lidar com as emoções do outro. Se você acha que você lida com as suas emoções muito bem, tente lidar com as emoções do outro. Na sua vida pessoal, né, profissional, é extremamente difícil. Quando o outro vem com uma carga também muito emocional, né, em cima da gente, joga em cima da gente, talvez emoções que a gente não está acostumado, como que você lida com isso? Né? Você vai levar para o pessoal ou você vai pensar assim, não, a pessoa está tendo um dia difícil, é um dia ruim para E ela. assim, tem um aspecto que eu percebo, né? Que o líder, ele tem que ser um sujeito de consciência muito reta, porque para ele exigir, ele vai exigir com tranquilidade, sem. Eu falo que a fórmula mágica para a pessoa que é liderada por ele não se magoar é perceber nele um sujeito correto, né, com critérios de justiça muito aguçados, porque aí ele passa a ser respeitado de fato, né? Com certeza, Não é isso que acontece no dia a dia, Josi? com certeza. A liderança ela não é fácil. O Davi ele falou, né? Ai, como que eu cobro os demais, né? Assim, para ser grosseiro. O mineiro também tem muito essa linha de não querer desagradar, mas é importante desagradar. A liderança é um caminho um pouco solitário às vezes, tá? Se você está passando por essa experiência no trabalho em equipe, que você está tendo que liderar alguém, né, coordenar alguma equipe, não só na vida aqui acadêmica, mas na sua vida profissional, saiba que a liderança ela é às vezes um caminho solitário, porque a gente tem que fazer escolhas e nem sempre o outro vai entender. E não requer mesmo entendimento. Às vezes o outro ele não está preparado como você se preparou para ser uma liderança. E aí ele tem que ser desenvolvido. E aí você pode começar a mostrar para ele percepções de um perfil de liderança, que tem que fazer escolhas muito retas, muito justas, sem olhar um pouco ali do pessoal, né? E não levar nada para o pessoal também. São critérios objetivos. Sim. Sempre critérios objetivos dosados com temperinho humano, digamos assim. Mas Uma simpatia. perguntas? Perguntas, acho que tem uma pergunta Tem. online ali. Pode falar?
Não, eu acho que é o Davi que estava com, não conseguiu baixar as mãos, não é isso? Tem outra pergunta? Eu acho que é o Leonardo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. É, Parabenizar primeiro a Josi pela palestra incrível e um abraço também para a Josi e para a Tainá, que elas conduziram meu processo seletivo para eu entrar na OnFly. E eu queria fazer uma pergunta, nessa trajetória que você teve até chegar na liderança, como que foi e qual foi a soft skill que mais você sentiu alguma dificuldade para poder desenvolver? Eu sei que algumas são um pouco mais complicadas que outras. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade para poder falar em público, fazer apresentações. E eu ainda estou desenvolvendo bastante as outras, né? E queria saber a nossa visão, qual foi a que você teve mais dificuldade e como que você fez para passar por esse processo. Leonardo, muito obrigada, né, pelas falas ali. Obrigada também, né, por citar aí o nosso processo seletivo. O Léo, ele entrou com a gente agora, recente, lá na OnFly. Ele me mandou algumas mensagens ali no LinkedIn. Nossa, eu queria muito participar e tal do processo seletivo. Aí eu coloquei ele junto com a Tainá ali e saiu super bem. Tá lá no nosso time de cyber agora. Temos várias carinhas lá, aqui da PUC já trabalhando lá com a gente. Então, parabéns também. Você foi super bem. Você falou que está se desenvolvendo na parte de comunicação, de apresentação, mas né, pela sua entrevista, pela condução do seu processo, foi muito claro, você se comunica bem, muito simpático, muito gentil. Então, siga nesse caminho, você está indo super bem. Sobre um desafio que eu tive de soft skills para me desenvolver como liderança, gente, liderança, ela na teoria, ela é muito legal. Ela na prática, ela é totalmente diferente. Ela é um desafio constante. Eu me desafio o tempo todo a aprender mais sobre as pessoas que eu estou desenvolvendo, as pessoas que estão comigo na equipe. Se Tainá e Maria estiverem me assistindo aí, elas vão saber do que eu estou falando. O tempo todo eu estou buscando formas de me comunicar melhor com cada uma. O meu time são duas recrutadoras junto comigo, e cada uma tem a sua personalidade única. E a gente, como liderança, a gente também tem a nossa personalidade. E aí você tem que entender a sua personalidade, né? Você tem que ter inteligência emocional para entender de si e entender do outro. Então, eu acho que dentro da liderança, dentro da até mesmo a pós-graduação que eu fiz em gestão de pessoas, liderança e equipes foi a minha melhor matéria, porque a teoria ela é muito legal. Ela é maravilhosa. Quando você começa a colocar na prática, você vê o desafio que é gerenciar pessoas. Gerir o outro, desenvolver o outro, colocar o outro motivado. Isso é difícil. Então, eu acho que a gente tem que buscar, além da teoria, a prática, o dia a dia, tudo que você lê, tudo que você estuda, tentar colocar em prática ali com as pessoas que você está desenvolvendo. É, de soft skills, assim, que eu mais tenho dificuldades, hoje, a soft skill que eu tenho buscado mais melhorar é a minha comunicação. Assim, pode até ser engraçado, né? Eu estar aqui palestrando, falando sobre comunicação, mas a minha comunicação, às vezes eu tenho alguns vícios de linguagem que eu busco ali sempre estar me policiando, tá sempre me vendo, né? Eu gravo às vezes, né, palestras ou treinamentos que eu dou para poder estar ali me corrigindo nessa comunicação, nesses vícios às vezes que eu coloco. E até mesmo para você se preparar melhor para o próximo. Eu acho que quanto mais você busca se desenvolver, melhor você fica. É isso. Espero ter respondido sua pergunta, Léo. Mais alguma, hein? Mais alguém online? Senão eu vou fazer uma pergunta para a Josi. Posso? Josi, você foi o... Esqueci seu nome.
O Gustavo, que fez a pergunta, né, sobre o algoritmo, da busca ali, né, da tradução do algoritmo ali no LinkedIn. O algoritmo fez o trabalho dele, tá? Chegaram lá 100 candidatos para um fly. Vocês precisam selecionar apenas 5. Esses candidatos que você prioriza, qual que é a tendência atualmente no recrutamento e seleção, que faz assim, olha, desses 100, esses 5 se destacaram na multidão, esse aqui, inclusive, dos 100, um apenas se destacou, né, sobre os demais, e que falou assim, não, a vaga é dele. Eu queria que você desse essa resposta, levando em conta aspectos, não só os aspectos técnicos, né, mas os aspectos humanos, atitudinais. Ótima pergunta, inclusive. Para você chegar ali no final do processo seletivo com a gente olha muita técnica, né? Vai participar de um teste, a gente olha se vai ter ali as linguagens que a gente precisa, né? Como os desenvolvedores para poder estar atuando, mas uma coisa que eu citei, né, na palestra é sobre você saber se comunicar e passar para a recrutadora tudo que você tem. Às vezes o candidato, a gente tem que ficar perguntando. Me conta um pouquinho, né? O que que você faz? O que que você estuda? Como você se desenvolve? Josi, eu faço engenharia de software. Qual período você está? E aí a gente tem que ficar perguntando. Eu acho que quando o candidato ele tem intencionalidade naquilo que ele está fazendo, quando você tem intencionalidade em tudo que você fizer na sua vida, você tende a conseguir um propósito com mais rapidez. Se você tem intencionalidade de entrar na OnFly, de entrar em qualquer outra empresa, e você estudou sobre ela, estudou sobre a cultura, você está muito entrelaçado dentro do propósito da empresa, você vai se desenvolver, você vai entregar aquilo que a recrutadora pede. Então, é falar sobre, não, eu faço engenharia de software, eu estou no 5º período, eu estudo à noite, então eu posso trabalhar de manhã, posso trabalhar à tarde, eu posso agora só estágio, mas agora eu posso trainee. Então, é você deixar claro o que você está buscando, para onde você está indo. Além disso, Josi, não sei se você, né, viu no meu LinkedIn, mas eu tenho inglês fluente. Eu estou me desenvolvendo com espanhol. Eu estou falando inglês fluente aqui, gente, mas não é requisito das nossas vagas, tá? É só citando mesmo, uma das competências técnicas ali que você pode estar trazendo. Olha, eu não tenho inglês fluente ainda, mas eu estou estudando. Que eu sei que é algo aí do futuro, né? Eu preciso ter, ainda mais uma empresa de software, de tecnologia, é fundamental. Mas eu vi também que vocês têm dentro dos benefícios de vocês, bolsa de idiomas. Quando você cita alguma coisa que você estudou sobre a empresa, você ganha ali estrelinhas com a gente. Nossa, esse candidato, ele é fera. Além dele estudar sobre a vaga, ele estudou sobre a empresa, ele já sabe o que a gente tem de benefício que vai agregar nos estudos dele. Eu agora não estou fazendo inglês, mas eu vi que você tem a bolsa e eu quero muito para poder me desenvolver. Vai ser uma grande oportunidade se eu entrar na OnFly. Comunicação. Saibam se comunicar. Josi, eu sou muito tímido, muito fechado. Então, vou começar a desenvolver agora. Para quando você quiser e puder participar de um processo seletivo, ou você estiver buscando emprego, a comunicação é que vai abrir as portas para isso. E não só a sua comunicação, mas situações reais que você já viveu. Trabalho em equipe, como que você ajuda o próximo. Um dos nossos pilares também é a fofabilidade. E a fofabilidade, ela está interligada à simpatia, a você a tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Empatia. A gente fala tanto de empatia, né, depois da pandemia, mas vocês sabem realmente o que é empatia? É você se colocar de fato no lugar do outro? Ou você achar que, nossa, fulano está passando tal situação, tadinho. Não, empatia não é você ficar com dó ou pensar, né, no que o outro está passando, mas você se colocar no lugar do outro e talvez tomar ali uma iniciativa, ajudar o outro, se colocar no lugar do outro. Olha, você gostaria de conversar sobre isso? Eu
percebi, né? Eu soube que você estava num luto recente. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Então, essas soft skills são essenciais, sim, fundamentais também no mercado de trabalho. É o que diferencia vocês da IA. A IA, ela vai entregar tarefa para gente. Ela vai entregar trabalho pronto. Se eu jogar na IA agora, se você buscar aí, soft skills do futuro, ela vai te dar todo o conteúdo que eu estudei, que eu coloquei aqui para vocês, que eu passei para vocês ali de uma forma mais objetiva. Ela vai te dar isso, você vai ler, mas você vai entender? Você vai conseguir colocar em prática? Então, a diferença sua para a IA é essa. Você tem emoções, você consegue gerir emoções, você consegue participar com o outro, criar o que a IA não oferece para a gente hoje. A Josi não falou nada diferente do que vocês andam escutando em gestão de projetos, não é? Vamos ver quem vai ganhar ponto extra, estrelinha, Josi. Qual das 10 áreas do PMBOK é o calcanhar de Aquiles para o sucesso de um projeto? A gente não se vê apenas 2 semanas, não é possível que vocês esqueceram. Ela acabou de falar, vocês podem colar. Das 10 áreas do PMBOK, comunicação, não é isso? É o que você sempre escuta, olha, a comunicação, quando não bem gerida, é a causa do fracasso de qualquer projeto. E a comunicação é feita por quem? Por pessoas. Então, se as pessoas numa equipe de projetos não sabem se comunicar, óbvio, o projeto está ali fatigado, né, condicionado ao fracasso. Ainda bem que você confirmou tudo que eu ando dizendo, não me deixou mentirosa, Josi. E a gente tem muito que evoluir nesse ponto. Olha, vocês acabaram de escutar uma especialista na área de desenvolvimento humano falando que uma das habilidades que mais custa para ela crescer é comunicação. E eu faço das palavras dela as minhas. Assim, é muito difícil, né? A gente se conectar ao receptor das nossas mensagens, né? No meu caso aqui com vocês, alunos em projetos, as equipes que são lideradas, a gente tem que ir virando a chave, né? Para cada canal entre o emissor e o receptor. Potinho de ouro essa conversa, esse bate-papo com você, Josi. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Com curiosidade. Curiosidade? Vitor. A gente tem também a área de projetos. Tem. Hoje, dentro da OnFly, né, dentro da parte de tecnologia, temos a parte de engenharias, né, de tecnologia, desenvolvedores, né, toda a parte de engenharia. E dentro de produto, temos a parte de projetos. Então, por quê? Porque a gente precisa entregar, às vezes, pequenos projetos para os nossos clientes. E, né, você que está fazendo, né, a matéria mega importante da professora Menin, você pode colocar em prática lá dentro. Então, você vai ter, sim, um projeto com causa, né, ação e resultado. Você vai ter uma visualização disso. Você perguntou qual soft skill a gente avalia nesse caso? Assim, as entrevistas para toda a turma de tecnologia, soft skills, a gente avalia sempre se está muito interligado à cultura da OnFly. Por isso que eu falei com vocês, sempre, não é só a OnFly, mas toda empresa que você for participar de processo seletivo, estude sobre a vaga que você está participando, né? Veja ali também um propósito para entrar para aquela área, dependente de qual seja ali, né? Se é dentro de produto, de tecnologia, parte de projetos de tecnologia, ou da área ali de engenharia mesmo. Veja um propósito para isso e estude sobre a nossa cultura. E a cultura da OnFly, ela é uma cultura muito interligada a tudo que eu falei aqui. Desenvolvimento contínuo,
inteligência emocional. A Onfly em si, né, como a gente está falando muito dela aqui hoje, ela está há 6 anos no mercado e ela está em bastante um crescimento assim, diferenciado. Uma empresa mineira que começou ali com 20 pessoas, hoje está com 800 colaboradores. E a gente foi para o México agora, a gente está em São Paulo também, e temos aí colaboradores espalhados por todo o Brasil também, 100% remoto. Todas as entrevistas do time de tecnologia, a gente sempre vai olhar se está dentro da nossa cultura. Aquele candidato faz realmente sentido com a cultura da Onfly, porque a gente tem uma cultura muito forte. E a gente não quer sair, a gente não quer pessoas que saiam dessa cultura, porque senão não vai fazer sentido para aquela pessoa e ela não vai ver propósito em estar na Onfly. Quando você tem uma cultura diferente da empresa onde você está, por exemplo, a Onfly ela é uma startup, né? Vamos dizer assim, já passou de startup, mas a gente está até no top startups aí, na lista de startups hoje de Minas Gerais. E a Onfly ela tem uma mudança ativa a cada 3 meses. A Onfly ela já mudou completamente. A cada 6 meses, ela mudou ainda mais. Então, a gente não se apega muito a processos. Nós não somos uma empresa que se apega a processos, a muita burocracia. Tanto que o nosso lema é nós devolvemos tempo para as pessoas, né, que viajam a trabalho. Então, tudo lá é muito rápido. Então, se você gosta de trabalhar com processos, não, eu prefiro, vou citar, por exemplo, a Localiza. A Localiza é uma empresa tradicional com muitos projetos, né, com muitos processos, na verdade. Se você gosta de trabalhar com muitos processos, talvez uma Localiza, né, uma empresa desse porte faça mais sentido para você. Agora, uma empresa que está mudando o tempo todo, nossa, mas o que eu aprendi ontem, amanhã já não está valendo. Eu tenho que aprender de novo, eu tenho que buscar mais conhecimento, eu tenho que estar me desenvolvendo sempre. Nossa, eu formei a faculdade, parece que eu vou ter que continuar me desenvolvendo assim todo o tempo. Vai. Eu acho que a Onfly tem que contratar todos os alunos de gestão de projetos aqui da disciplina, não tem, gente? Deixar umas empresonas aí na mão, não é isso? É todo mundo encaminhar o currículo para o LinkedIn da Josi. Hoje o LinkedIn dela hoje à noite vai ficar só piscando, ó. Várias mensagens. Mas pode mandar, eu respondo todo mundo. Na medida do possível, lógico, né? Às vezes eu recebo aí umas mensagens, né? Que às vezes eu costumo falar assim, gente, o boom de mensagens que dá, mas eu paro, toda sexta-feira eu paro e respondo todo mundo, viu? Então podem me perguntar se alguém tiver alguma dúvida e queira levar, não teve coragem, às vezes, de perguntar aqui para mim pessoalmente, mas se quiser levar, quiser me pedir indicações de autodesenvolvimento, né? Não só para poder entrar na Onfly, gente, mas para você ter mesmo no seu contexto de vida pessoal, para você se desenvolver para oportunidades não só profissionais, mas no seu contexto de vida mesmo. Você vai voltar, né, Josi, para umas oficinas? Pode já dar spoiler ou ainda não? Eu acho que pode. Laerte está aí, gente? Laerte está participando do bate-papo online? Deixa eu ver. Acho que ele tem sala. Ele já saiu? Acho que ele tem sala de aula. O Laerte me convidou para fazer uma oficina para ensinar vocês uma consultoria mesmo de LinkedIn. Então, quem aí tem LinkedIn, quem não tem, né, e quer fazer a ferramenta, que é importantíssima hoje para o mercado de trabalho, aprenda comigo ali a atualizar seu LinkedIn, uma consultoria gratuita, viu, gente? Laerte deve divulgar aí nos próximos dias o retorno da Josi. Isso mesmo. Não percam. Spoiler dado, olha, eu passei na frente do coordenador. Gente, então, alguém? Mais perguntas? Eu vou fazer aqui um agradecimento a Josi, vou pedir vocês para segurarem só um tempinho para a gente registrar o ponto, tá? A gente é frio, mas a gente é presa a processos também, a burocracia, não tem jeito. Então, vou pedir a vocês só um minutinho, tá? Para fazer a chamada.
Josi, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Isso aqui vale ouro, né, para os meninos, essa experiência, dividir, né, um pouquinho da sua história conosco. Acho que é muito grato, viu? Volte sempre. Com certeza. Me chamarem, eu volto aqui e a gente conversa mais. Adoro contar casos, gente. Obrigada. Eu queria fazer um convite para vocês.